Bom dia! Bem-vindos ao Café com Fé, mais uma terça-feira. Hoje nós vamos falar sobre a segunda carta de Apocalipse. Nós vamos falar sobre a igreja de Esmirna. Está escrito aqui em Apocalipse, deixa eu ver aqui, 2, versículo 8. Bom dia, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Sempre gosto de dar boas-vindas para quem está aqui pela primeira vez. Então, quem estiver, fala aqui e vamos compartilhar essa live que é tão relevante, né, gente? Aqui, quem está aqui pela primeira vez, trabalha com moda, chegou no Instagram há pouco tempo. Nesse horário, nessa data, a gente não fala de moda, a gente só fala de fé. Esse programa aqui, o Café com Fé semanal, é um presente de Deus para todos nós, né? Então, quantas vidas têm sido alcançadas, inclusive a minha, né? Tenho ganhado tanto, tenho recebido tanto de estar aqui toda terça-feira com vocês. E é sempre uma bênção, a gente nem vê a hora passar e enfim, extrapola, né? Então, bom dia para vocês, já tomaram café? Fala a cidade de vocês aqui, acho que eu quase não pergunto isso na terça-feira. Para saber aonde está chegando aí, né, esse programa tão maravilhoso, né, gente? E aqui a gente aprende muito, né? O Senhor Jesus, ele exorta, ele ensina, mas um bom pai tem esse papel, né? Jesus tá assim, ó, suando a camisa para realmente levar a salvação para as pessoas. Só que nem todo mundo quer ouvir, né? Nem todo mundo quer realmente viver essa verdadeira fé. Olha, Vanessa de Santa Catarina, Eliane de Aroeira, olha só, Canoas, que top, gente. Feira de Santana, Bahia. Tenho alunas aqui, é um presente. Alana, bom dia. Rio de Janeiro, que top, gente, amém, que Deus abençoe todos vocês. Vamos começar aqui, da semana passada, nós começamos a meditar sobre, Aline, Espírito Santo, Caxias, Maranhão. Bom dia, gente, bom dia. Vamos mandar aviãozinho, gente, vamos subir coraçãozinho e convidar as pessoas. Se coloque como oferta hoje nas mãos de Deus. Que você compartilhando essa live com alguém que Deus está colocando na sua mente aí agora, você vai estar ofertando essa manhã, fazendo uma oferta, abençoando a vida de alguém, né? Então vamos compartilhar, apesar de que Deus ele não conta com quantidade. Então eu não me preocupo com quantas pessoas vão estar aqui nessa live, porque é o próprio Deus que vai trazer as pessoas que realmente precisam ouvir essa palavra nessa manhã, né? Mas faz a sua parte, compartilha, não é verdade? E aí, pessoal, a gente tava meditando na primeira carta da semana passada. Quem quiser acompanhar esse estudo, tá? A gente tá em Apocalipse e vamos meditar nas 7 cartas que o Senhor Jesus deixou aqui, que representa 7 tipos de cristãos, ou seja, exortações pessoais em relação a nós mesmos, né? Então aqui é uma avaliação muito pessoal que o Senhor Jesus ele proporciona pra gente, e hoje nós vamos falar sobre a segunda carta, tá? Que tá em Apocalipse 2, versículo 8, ok? E aí depois você pode meditar na sua casa, eu tenho certeza que o próprio Deus ele vai mostrar pra você a verdade, vai te ensinar, porque quem sou eu pra falar alguma coisa aqui, né? Quem sou eu? Não sou nada, é ele que vai conduzir. Então, pra começar, vamos fazer uma oração, se você puder, faça aí também junto comigo, se você puder fechar os olhos, ou então ore em pensamento mesmo. Senhor nosso Deus e Pai, nosso Redentor, nosso Libertador, nosso Salvador, dono do mundo, dono do ar que a gente respira, o Criador do céu e da terra, o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, aquele que morreu e ressuscitou. Meu Deus, faltam palavras para expressar a tua grandeza. E é com muita reverência aqui nessa manhã, mediante a tua majestade, que eu peço permissão para dirigir a palavra ao Senhor. E eu convido o Senhor para estar presente aqui conosco. Eu convido o Senhor para sentar nessa cadeira aqui, nos ensinar. Venha falar aquilo que nós precisamos ouvir, não que o nosso ego quer. Então eu peço que o Senhor venha, meu Pai,
neutralizar toda a nossa matéria, toda a nossa carnalidade, para que o Espírito do Senhor venha fluir e que o Senhor não permita que eu venha falar nada aqui que não seja da tua vontade, que seja o Senhor nos orientando, que seja o Senhor nos ensinando e que a presença do Senhor seja notória nesse lugar, que haja um antes e depois dessa palavra, meu Pai, que o Senhor possa descer com o dom do arrependimento, o espírito do temor do Senhor, revela pra gente aquilo que nós precisamos compreender em relação à salvação da nossa alma e à comunhão com o Senhor. Louvo ao Senhor por cada pessoa que está aqui e por aquelas que ainda vão chegar. Que o Senhor venha repreender agora toda ação do inferno, tudo que venha desviar a nossa atenção de ouvir a Tua palavra. Aceita a nossa oferta aqui nessa manhã, é muito pouco, meu Pai. É 1 hora que a gente vai ficar aqui, 1h10. Isso é muito pouco, mediante a tudo que o Senhor tem nos proporcionado, a cada livramento, que às vezes a gente não tem nem noção. Então, meu Pai, aceita a nossa vida nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém! Graças a Deus! Gente, ó, hoje o Senhor Jesus tem aqui uma palavra forte pra gente, que eu fiquei realmente bem impactada com aquilo que... Fiz alguns resumos aqui para não esquecer de falar nada. Então, se ele tá orientando falar isso, é porque a gente precisa, né? Então, a gente falou na semana passada sobre a carta de Éfeso, que era uma igreja que, como eu falei, né, gente? Representa 7 tipos de cristãos, né? Líderes, enfim, qualquer pessoa. Porque a igreja de Jesus não é a placa. Infelizmente, gente, muitas pessoas vão se escandalizar com o que vai ser dito aqui nessa manhã, mas eu não posso me calar, eu não posso deixar de falar aquilo que o Senhor quer orientar a gente. Porque a palavra do Senhor Jesus, ela não é um livro só de bênçãos, né? A palavra, a Bíblia é o evangelho completo. Fala de bênção, mas porém também fala de sacrifício. Exorta, fala do pecado, fala da prostituição, fala da mentira, né? E então ela nos orienta em todos os sentidos. E eu não posso pegar uma parte da Bíblia aqui e falar só o que eu quero. Eu não posso vir aqui e falar, minha irmã, Deus vai te abençoar, fique em paz. Eu não posso sem falar realmente aquilo que Deus tem me revelado e que tem mudado a minha vida e que está à disposição aqui para todo mundo, que essa palavra não é só para mim, né? E aí, na semana passada, a gente falou dessa igreja, que era uma igreja que tinha muitas obras, começou até bem, mas não terminou bem, porque fazia muito e não era para Deus, né? Quem lembra? Quem estava aqui semana passada, foi muito forte o que Deus nos orientou sobre o muito fazer, né? E eu sou uma pessoa que, graças a Deus, em tempo hábil, eu consegui enxergar isso, porque eu tava pegando muita responsabilidade dentro de igreja, em todos os lugares. Tava pegando muitos, eram cargos, né? E isso eu consegui enxergar que iria atrapalhar a minha comunhão com Deus lá na frente. E aí nós vamos falar de uma igreja hoje que é o contrário da igreja de Éfeso, que representa um tipo de cristão, que é uma igreja que a gente vai entender aqui, que não tinha muitas obras, porém era rica na fé, né? Tinha qualidade. A de Éfeso tinha quantidade. A de Esmirna, que nós vamos falar hoje, tinha qualidade. E dessas 7 igrejas aqui que estão escritas na carta de Apocalipse, somente 2 não foram exortadas. Então, de 7, gente, a minoria não recebeu a repreensão de Deus. Então, vamos multiplicar isso pelos milhões, milhares de pessoas que existem. Então, a gente, nessa manhã, que você peça a Deus para quebrantar o seu coração, para realmente enxergar, cada um aqui poder enxergar a sua condição espiritual. Isso serve para mim, tudo que eu falar aqui também vai servir pra mim, tá? E é um alerta mesmo, porque nós somos os nossos piores inimigos, né, gente? A gente consegue enxergar o erro do outro, mas reconhecer o nosso é a coisa mais difícil que tem. E quem convence alguém aqui de alguma coisa é o próprio Deus. Eu tô lançando uma semente aqui, que Deus tá permitindo, mas quem vai te convencer é Ele. Se Ele vê dentro de você uma humildade, um sincero desejo de compreender mais a vontade dEle pra sua vida. Então vamos lá.
Segunda carta à igreja. Eu vou ler a carta toda e depois a gente vai vir falando sobre detalhes que eu também anotei aqui, tá? Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia. Então, versículo 8, capítulo 2. E ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Apocalipse foi uma revelação, para quem não estava aqui na semana passada, através de João. João, ele tinha sido preso por conta do evangelho, ele tinha sido isolado por conta do evangelho de Cristo. Inclusive, ele é um tipo de cristão que entra aqui nessa segunda carta, tá? E nesse momento em que ele achou que tudo estava perdido já, que ele poderia ter pensado, né? Não achou, porque ele recebeu uma revelação grandiosa, que foi o Apocalipse, escreveu o Apocalipse, e foi nesse momento que ele estava preso numa cidade chamada Pátimo, que foi que ele escreveu ali 1 João, 2 João, e aqui o livro de Apocalipse, né? Então, é no momento que a gente acha que é fraco, é que a gente é forte, na verdade, porque as coisas de Deus é loucura desse mundo. E aí, ele recebeu essa preciosidade, que é a revelação de Apocalipse, inclusive a revelação das 7 cartas. Então, ele falou por Jesus. Jesus falou com ele, se você começar a ler, desde o primeiro capítulo de Apocalipse, falou com ele, pega e anota tudo que eu vou te falar. Anota tudo, escreve e repassa, tá? Então, por isso que ele fala, o anjo da igreja de Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Quem é esse? Jesus, né? O que realmente foi morto e reviveu. Por que que ele se revelou assim para essa igreja? Você vai entender. Conheço as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico. Então, Jesus está falando aqui que ele conhece as obras desse tipo de cristão, dessa igreja. Conheço as suas tribulações também, conheço as perseguições. Nós vamos entender aqui hoje o que é tribulação, né? Porque infelizmente o diabo, ele confunde muitas pessoas nos detalhes. Então, aqui revela que nada fica em oculto a esse Deus, né? Então, aquela senhorinha que fica ali no cantinho da igreja, que ninguém sabe o nome dela, mas ela tá ali orando, intercedendo por todo mundo, aquela que não tem holofote, aquela que não tem título, não só ela, mas como todas as pessoas. Deus, ele conhece as obras de cada um, ele conhece quem é cristão de verdade e quem não é, né? Então não adianta a gente falar que tem fé, que é cristão, porque Deus esquadrinha os nossos corações. Então conheço as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Então, essa igreja de Esmirna ficava numa cidade, eu até anotei aqui, a cidade chamava Izmir. Ó, chegou meu cafezinho aqui, meu cappuccino, gente. Ficava na cidade de Izmir, na Turquia, tá? Essa cidade existe e é uma cidade muito rica, é uma cidade muito próspera pelos portos ali, tá? Mas muitos cristãos dessa cidade, essa igreja, ela era pobre financeiramente, em uma cidade muito rica, mas era rica na fé, né? Então olha que preciosidade, a gente vê que vence em relação a Deus, não é quem é bem financeiramente apenas, né? Mas quem é rico para com a fé, quem guarda a fé, quem busca o selo, a preciosidade do batismo com o Espírito Santo. E depois fala aqui pra mim, gente, se vocês, muitas pessoas já estão aqui com a gente há um tempo, e muita gente me manda mensagem falando que nunca tinha ouvido falar do batismo com o Espírito Santo, que não sabiam de verdade o que era isso. Então, se você for uma dessas pessoas e quiser colocar aqui, isso mostra humildade, isso mostra reconhecimento de que muito tempo pensou que era algo que só de ser batizado nas águas, enfim, que nós já éramos salvos pela graça. Isso é um sistema religioso. E aqui a gente vê o próprio Senhor Jesus exortando a religião. Por que exortando? Olha o que ele fala. Conheço as suas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus. E não são, mas são a sinagoga de Satanás. Então,
o judaísmo ali era um sistema religioso. E o que acontece? Jesus ele foi perseguido, viveu tribulações pelo povo dele, porque Jesus é judeu, né? Só que o próprio povo dele perseguia ele, o próprio povo dele ia contra ele. Claro que tinha os judeus que eram cristãos, mas a grande maioria fazia parte de um sistema religioso. E infelizmente até hoje muitos acham que o Messias ainda vai vir, né? Que o Messias não era o Senhor Jesus. Então, tribulação é aquilo que a gente passa por conta do agir da fé. Precisamos entender que tribulação não é ficar desempregado. Tribulação não é simplesmente você... Vamos supor aqui... Até anotei aqui, gente, problemas que confrontam. Problemas econômicos, doença, desemprego, depressão, sentimento. Tribulação não é isso, tá? Porque às vezes a gente acha que está sendo tribulado, está sendo perseguido por conta disso, por conta do problema econômico ou por conta do desemprego, tá? Não é. Tribulação é perseguição por conta do agir da sua fé. As pessoas vão contra você por conta da sua fé, e não é só a pessoa que ri, chacota, não, às vezes vem problemas sérios, problema grave de pessoas próximas, infelizmente usadas pelo mal, né? E quem é cristão, gente, vai passar por tribulações e vai ter picos, né? Tem hora que é um pouco menor e tem hora que vem o pico mesmo, tanto que o Senhor Jesus, ele é bem específico aqui sobre tribulações que essa igreja iria viver, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, o primeiro e o último que foi morto e reviveu, Jesus. Então, ele consola essa igreja que era perseguida e pagava com a vida a fé que proferia. Então, as pessoas nessa época aqui, nessa igreja, inclusive tinha um líder espiritual, Policarpo, que ele foi queimado vivo. Nessa cidade, as pessoas que professavam a fé pagavam com a vida. Isso é tribulação. Isso é tribulação. Alguém chegar pra você e falar assim, ó, nega esse Deus ou você morre. E então, na época, tinha um sistema ali religioso de Roma, né? Muitos cristãos, gente, eram jogados aos leões. Eram vários tipos de morte. Eram jogados aos leões para serem mortos ali. Foram queimados vivos. E isso acontece até nos dias de hoje, vocês sabem, né? Tem países que é assim. Você não pode ter nem você não pode ter nem a Bíblia no celular, né? Que você é morto na hora. Então, isso é tribulação, gente. Realmente, você ser perseguido por conta da sua fé. E aí a gente avalia. A gente tem coragem de verdadeiramente pagar com a nossa vida por amor a Jesus? Então, Jesus, ele consola essa igreja se revelando desse jeito. Que ele foi morto e reviveu. Ou seja, quem nessa vida estiver disposto a perder o que tiver que perder por amor a ele, vai viver com ele. Com certeza vai ser glorificado junto com ele. E isso é fé. O mundo não entende isso. As coisas físicas não entendem isso. Mas a verdadeira fé sustenta e suporta toda e qualquer tribulação. O problema é que muitas pessoas que decidem entregar a vida para Jesus, quando as coisas começam a piorar, desistem no meio do caminho. Isso não é uma fé que agrada a Deus, né? Às vezes vem uma perseguiçãozinha ali, já abandona tudo, já larga tudo, fala, nossa, eu aqui no meu canto, já tava ruim, agora que eu decidi entregar a vida pra Deus, tá pior, peraí, o que tá acontecendo? Eu acho que eu sou diferente, eu acho que Deus esqueceu de mim, eu acho que o problema sou eu, e aí o diabo vai lançando pensamentos, a gente conversa com ele e desiste. E aí vai colocando obstáculos, coisas físicas pra gente esquecer de continuar o quê? Perseverando, de continuar buscando a blindagem que exige de nós um sacrifício. E o Jesus é o próprio exemplo, porque ele foi entregue à morte de cruz pelos próprios judeus. Pelos próprios judeus, o povo dele que entregou Jesus, falou, crucifica ele, solta Barrabás e crucifica ele. Então, se Jesus ele passou por isso, ele nos alerta aqui que quem decidir segui-lo também vai passar. O próprio irmão dele de carne, os irmãos dele de carne, não acreditavam que ele era o Messias. E já tinha vindo a profecia de tantos outros profetas, já tinham falado como seria o Messias, né, que viria. E tantos milagres, gente. E aí a gente pega como exemplo os discípulos que andavam com o Senhor Jesus. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo.
vários outros discípulos pagaram com a vida por conta da fé. E aí a gente para pensar. Se esse Deus é mentiroso, se o Senhor Jesus era mentiroso quando ele veio aqui, os discípulos andavam com ele, por que os discípulos iam pagar com a vida? Só que muitos judeus não acreditavam e muitos não acreditam até hoje. Acham que o Messias vai vir ainda, né? Que o Senhor Jesus tenha misericórdia e que essas pessoas possam acordar a tempo. E aí ele chama isso de sinagoga. Olha o que ele fala aqui. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, pessoas que se dizem e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Só que esse tipo de cristão aqui, esse tipo de igreja, gente, não tá escrito lá igreja de Satanás, não. Porque tem aquelas que realmente são, pessoas que são assumidas mesmo. Pronto, eu entreguei minha vida para Satanás e pronto. Mas não, ele tá falando aqui daquelas que dizem ser de Deus, mas não são. Ele fala que é sinagoga de Satanás, ou seja, é ali uma enganação. Então aqui já fica um alerta, gente. Sempre que vocês forem na igreja, pegam a Bíblia, tenham curiosidade, pesquisem, porque o próprio Deus vai revelar para vocês. Não sou eu que estou aqui para falar que é a igreja A, que é a igreja B, que é a igreja C. Quem sou eu para falar aqui alguma coisa nesse sentido? Mas o próprio Deus vai revelar para vocês a verdade, assim como ele tem revelado para mim. E vocês sabem que eu não me pronuncio aqui quanto à placa de igreja nenhuma, mas tenham curiosidade, se são inteligentes, gente. Sejam mais curiosos, tá? Então tomem cuidado se o lugar ali só fica pregando amor, é o que eu falei. A palavra de Deus, ela tem de tudo. O evangelho é completo. E o Senhor Jesus, como Pai, ele quer ensinar, ele quer realmente, ele quer abrir os nossos olhos. Ele fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O diabo cegou o entendimento das pessoas. Isso é um versículo. Joga aí no Google, que eu não sei o número, porque eu sou ruim pra esses negócios. Mas joga aí. O diabo cegou o entendimento das pessoas. Então, por que muitas pessoas têm medo de falar o nome do diabo? Têm medo de falar a realidade espiritual que o povo vive? Porque o mundo já é do maligno. E eu não posso me calar diante a isso, porque eu tenho visto essas guerras, pessoalmente. Então, aqui é um alerta, não é um terrorismo, tá? Não quero que vocês apeguem como, nossa, que terrorismo isso, pra que falar isso? Porque quando eu ouvi falar do Senhor Jesus, das guerras espirituais, eu me senti assim. Eu tava numa praia e aí a minha amiga e o esposo dela começaram a falar das guerras espirituais. Eu falei, ai, gente, vamos mudar de assunto? Tá ruim demais, não quero falar disso, não quero falar, cuidado, não quero falar de guerras espirituais, não. Então eu fiquei ali, tipo, o próprio mal já tinha lançado, não fala disso não, deixa pra lá. Mas nasceu dentro de mim um desejo, a curiosidade de entender mais. E aí que eu consegui me enxergar, só desse jeito, entendeu? E aí vamos dar continuidade aqui. Já falamos sobre o que é tribulação e a pobreza da igreja financeira daquela cidade, mas ela era rica, que a maior riqueza é a fé proferida, né? E primeiro bom dia, até aproveitando sobre essa pobreza que a Mai falou, essa pobreza para o mundo, são as pessoas que estão em Cristo, que é o careta, que é aquele que não quer ir para uma balada, é aquele que, ai, que chatice, você não pode nem tomar uma aqui comigo. Isso é o que o mundo traz. Para o mundo é uma pobreza, mas para o próprio Deus vivo nós estaremos ricos perante a Ele. Tem essa diferença também. É quando você tem que mentir, por exemplo, o patrão que precisa que você mente. Aí você fala, não, eu não vou mentir. Não vou mentir. E aí você é mandado embora por conta da sua postura, por conta dos seus princípios. Você serve de chacota, as pessoas não servem para andar comigo. Então, quantas pessoas eu não sirvo mais para andar depois que eu entreguei a minha vida para Jesus e o próprio Everton? Pra gente não faz mais sentido, para essas pessoas não faz mais sentido a nossa presença. Porque tudo que falam, aí a gente devolve, não, gente, mas olha com bons olhos. Não, a fulano fez isso comigo, mas é uma alma. Não, mas você não conhece fulano. Ou seja, a pessoa até se irrita, né, de conversar com a gente. Então não faz mais sentido a nossa presença para muitas pessoas. E assim não é só conosco, é com todos aqueles que verdadeiramente entregam a sua vida para o Senhor Jesus. Essa igreja aqui, ela não foi... Porque até mesmo o exemplo que a Mai está falando, não tem como agradar dois senhores. Isso está na palavra, está escrito na palavra de Cristo. Então, quando
nós estamos no meio de pessoas que querem proferir uma fofoca, que querem levar tudo que vem desse mundo, e a gente está falando uma conversa contrária. Então não tem como agradar. Não tem como agradar essas pessoas. Então aí vem uma divisão. E Deus veio realmente para dividir entre aquele que é dele e aquele que não é dele. Foi pra você o... Aí, voltou. E deixa eu ver aqui o que vocês estão mandando. Alguém mandou aqui. Olha, quem quer fazer o estudo bíblico, a gente tem um canal no Telegram, vou falar no final, tá? Vou falar aqui no final. E aí, gente, eu anotei aqui. Esmirna representa os verdadeiros convertidos, que ao longo do século foram presos, torturados, perseguidos e massacrados por assumir a fé no Senhor Jesus. Esses eram os verdadeiros convertidos. E na continuidade fala assim: nada temas das coisas que há de padecer. Jesus está aqui encorajando esses cristãos. Não temam nada das coisas que vão acontecer. E a mesma coisa que eu já citei aqui dos vários discípulos, né, que pagaram com a vida ali por amor a Jesus. Eis que o diabo, olha aqui, o próprio Senhor Jesus falando e alertando a gente do diabo. Por que os servos vão falar que é um anjo mau? Por que os servos não vão falar do mal espiritual da terra? O mundo já é do maligno, está escrito na palavra. A minha luta, a sua luta não são contra as pessoas, isso é um versículo. É contra principados, potestades, forças dominadoras do inferno. Então, se o Senhor Jesus está nos alertando, a gente tem que ser imitador dele. Quem está falando aqui não sou eu, é o próprio Senhor Jesus. Então, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Então o Senhor Jesus já estava aqui, ele não prometeu facilidade para ninguém que decide segui-lo. Então não adianta a gente achar que vamos entregar a vida para Jesus, pronto, tudo vai de uma hora para outra ser só 1000 maravilhas. Entendam, pessoal, as perseguições, eu vou até colocar aqui um versículo. A tribulação, as perseguições, elas vêm e existem para movimentar a nossa fé. Para colocar nossa fé em movimento, porque senão a gente cochila. Se tiver tudo tranquilo, não tem por que agir a fé. E muitas pessoas se corrompem por conta disso. E por isso que o Senhor Jesus, ele permite o espinho na carne, que nós falamos na semana passada. Paulo que orou 3 vezes para Jesus tirar o espinho na carne dele. E Jesus falou assim: Paulo, a minha graça te basta, nesse sentido, né? Então todo mundo que decidir entregar a vida para Jesus, está escrito aqui, todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3,12 tá aqui, tá? E entendam o que é perseguição. A gente já deixou explicadinho aqui. Perseguição não é aquilo que a gente planta e colhe, não, tá? Isso aí nós só estamos pagando por aquilo mesmo que a gente plantou. Perseguição é proferida por conta da manifestação da sua fé no Senhor Jesus. Tá? Quantas vezes a gente já foi, por exemplo, até mesmo no método, né, no início, me veio aqui na mente, as pessoas falaram assim com a gente: mas aqui, deixa eu falar com vocês, vocês vão lançar um método, mas se vocês ficarem falando de fé, de Deus, vocês vão repelir pessoas, né? Eu acho que vocês têm que maneirar nisso aí, esse negócio de fé, de ficar falando de Deus aí. E pessoas próximas. Pessoas próximas. Pessoas próximas. Se vocês ficarem falando de Deus aí na internet, as pessoas vão parar de seguir vocês. Quem quiser pode parar de seguir. Eu não posso negar os meus princípios. E a gente vai falar aquilo que o Senhor Jesus orientar. E sem Ele nada poderíamos fazer, nada somos. Exatamente. Tudo vem dele. A honra e glória é dele. Então é algo que não existe negociação. Exatamente. E aquele que fica preocupado, né, no que os outros vão falar por conta de assumir a fé, né, por conta de se posicionar. Outro dia eu me posicionei aqui na internet quanto a um meme que tinha aqui, ó. Era um meme de um boi ali da China, né? Um negócio de boi. Era um boi da China. E eu achei aquilo uma afronta. Uma afronta. Tava aumentando o algoritmo, tava entregando mais. Quem colocasse aquele gif ali ia ser entregado. O ano do boi, O ano do boi, um negócio assim. Quem lembra disso? Eu achei aquilo uma afronta, porque eu fui pesquisar e eu vi que aquilo era algo desenvolvido pelo ser humano, era o sistema humano que ia contra a verdadeira fé. E eu vi no story e falei, recebi o WhatsApp na hora de pessoa próxima, porque tem gente que acompanha a gente e fica só esperando uma falha, né?
Tem gente que não fala nada, mas a hora que vê uma falha te manda um direct. E aí eu recebi mensagem no meu WhatsApp falando que eu fui muito infeliz de ter falado aquilo, que era como é que era uma coisa? Era Você tem que respeitar os a outros Bíblia deuses. dos chineses, era dos chineses, tem que respeitar os outros deuses, porque não é só a Bíblia que existe. Eu falei, olha, Deus te abençoe, viu? Vai na sua fé. Mas é isso, eu tinha que me posicionar. Você é uma pessoa pública, como que você é infeliz desse jeito? As pessoas vão parar de seguir por mim, que parem de me seguir. E uma coisa, assim, é muito importante um detalhe. O muro, existe o muro, porque muitas das vezes algumas pessoas preferem não se posicionar. E aí vem um detalhe importante que eu já falei há muito tempo atrás sobre isso. A gente imaginar em cima do muro e tá lá o reino de Deus, os anjos, arcanjos te chamando, vem, pula pra cá, pula pra cá. E aí a pessoa olha assim, né, em alguns momentos ali, quer se inclinar para Deus, quer se entregar para Deus, e aí ele olha pro outro lado, tá o diabo calado. E aí você para refletir o seguinte, ué, gente, mas o que tá acontecendo? Imagina o pensamento assim, por que o diabo tá calado? Aí a pessoa decide que tá lá em cima do muro perguntar pro diabo, mas diabo, por que você não tá me chamando para pular pro seu lado? Porque a indecisão, o muro é meu. Então não tem problema, pode ficar indeciso. Eu até gosto da indecisão. Então por isso que o diabo não se importa quando a gente não se entrega. Mas quando se entrega de total força, coração, pensamento, tudo para Deus, se entrega e toma a decisão de anular o nosso eu, anular o nosso ser pela vontade de Cristo, aí começam-se as tribulações pesadas mesmo. Que aí sim é quando você mata o seu eu para viver em Cristo. Aí sim vem essa perseguição que fala sobre Jesus Cristo. A Geisa falou aqui, eu tava falando de Jesus, uma pessoa da minha família falou que não era legal falar de Jesus no Insta da loja. E o que a gente mais escuta, Geisa, o que a gente mais escuta, isso são seleção de pessoas. É aquilo que a gente fala sobre nicho, né, dentro da loja. Você vai escolher um grupo de pessoas que você vai falar. E vão ter pessoas que não querem ouvir e não vão ficar. E tá tudo bem. O Senhor Jesus, quando ele tava pregando, ele falava forte, ele falava duro. Aí teve umas pessoas que olharam uma para as outras e falaram assim, nossa, que palavra dura, eu vou embora. E levantaram e foram embora. E sabe o que Jesus falou? Vocês também não vão? Vocês também não vão com eles? Jesus não ficou, volta aqui, pelo amor de Deus. Não, Jesus nunca passou a mão na cabeça de ninguém. Ele sempre valorizava a fé das pessoas, né? E ele deixou aqui como exemplo e ele veio para anunciar a salvação. O reino de Deus, tanto que ele colocava como exemplo. O reino de Deus é semelhante a... O reino de Deus é semelhante... Enfim, várias coisas. Ele trazia parábolas para explicar o reino de Deus. Ele veio anunciar o reino de Deus. Nada além disso. Nada além disso. Tanto que Pedro, discípulo dele, veio falar com ele. Ô, Jesus, pô, não vai morrer não, né? Pra quê? O senhor não precisa passar por isso. E o próprio Senhor Jesus falou, arreda-te de mim, Satanás. Porque ele sabia que quem estava falando na boca de Pedro era o próprio mal. Então a nossa guerra, a sua guerra não é contra essa pessoa da sua família, é contra o mal que está usando a boca dela. E assim também acontece com a gente. E até aproveitando sobre essa fala que a Mai falou agora, os pensamentos, nós temos que nos blindar dos nossos pensamentos. Que muitas das vezes a gente acha que nós estamos pensando aquilo que vem negativo, aquilo que vem pra gente falar pra desistir, que não dá mais, que não tem como. E esses são pensamentos que não provêm do Deus vivo. É só a gente parar pra analisar. Deus veio o quê? Pra trazer vida e vida com abundância. Quando o seu pensamento vem de contrapartida a isso, já não é de Deus. Então essa é a análise simples e direta, porque Deus sempre foi muito claro. Ele trouxe parábolas, sim. Mas ele sempre foi claro com a mensagem que ele veio trazer para todos nós. Deixa eu tirar aqui o versículo. Eu vou até tirar esse filtro aqui, porque ele tá insistindo em ir para você. Pera aí, rapidinho, gente. É só tirar aqui. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Você mudou pra luz. Eu vou só tirar esses filtros aqui, gente. Vou deixar sem, que o chefinho tá... É porque fica mais escuro aqui, né? Mas tá bom. Não, mas tá... Tá ótimo.
E aí, então, voltando aqui na palavra, né, gente? Então, Jesus estava falando, não temas das coisas que vocês vão de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e terei uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, vencedor é aquele que chega até o final. Ser salvo, gente, não é difícil. O difícil é manter-se salvo, né? Que aí exige algo a mais, a vigilância, porque é o que ele fala, vigiai e orai, né? E até um alerta sobre isso, né? Porque quem chegar até o fim receberá a salvação, receberá o reino de Deus e não terá a segunda morte. E aí eu vou pegar um adendo sobre isso. Muitas das vezes, até acompanhando, conversando com pessoas, e isso me gera um temor muito grande, quando a pessoa chega e fala, ah não, mas eu tenho 30 anos que eu sirvo a Deus na igreja, ou, ah não, eu já ajudei muitas pessoas na rua. E aí o passado é passado. Né? Para salvação, para herdar o reino de Deus é todos os dias, é um estado presente de salvação. A salvação é todos os dias, nós temos que buscar ela, é incessantemente, porque após receber o Espírito Santo, além de outros batismos de fogo, de sangue, nós temos que perseverar com a fé e permanecer em Cristo, porque a fé, a salvação é um estado presente. Um exemplo, se hoje eu estou aqui, mas eu sair daqui agora e pecar perante ao Senhor e contra o Senhor, eu automaticamente perco o estado de salvação. Mas é uma conquista, né? É uma conquista, sim. Não é todos que estão a graça não é de graça, né? Como Deus falar, a graça te basta. Mas a graça não é de graça. Nós temos que sacrificar o nosso eu. E até aproveitando aqui, eu vou trazer, depois vocês podem ir lá visitar também, Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo. Em que sentido que está falando aqui Colossenses? A cabeça tem que ser o próprio Cristo. Até mesmo alicerçado na igreja de Esmirna, ele tem que ser a nossa cabeça. E a cabeça da igreja. Quem é a igreja? Somos nós, como está nas cartas. E o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem em tudo tenha a preeminência. Então ele tem que ser o primeiro, ele que tem que coordenar os nossos atos, atitudes. Porque como que funciona o nosso corpo aqui? A cabeça envia a mensagem. Mão, fecha a mão. Abra a mão, fecha a mão, abra a mão. Então, quem coordena é a cabeça. Então, assim como a igreja de Esmirna, quem era a cabeça da igreja de Esmirna é o próprio Deus. Porque era feita a vontade de Deus na igreja de Esmirna, não a nossa própria vontade. Porque é só a gente imaginar da seguinte forma. Se Jesus mandar a gente fechar a mão, e aí a mão, abre mão, e a mão continua fechada. Abre mão, continua fechada. Então, como que está sendo feito? Jesus está sendo a nossa cabeça ou está sendo feita a nossa vontade? Então, é nesse sentido. A igreja de Esmirna, que Deus deixou como exemplo aqui, no Testamento, aqui em Apocalipse, é muito clara. Jesus tem que ser a nossa cabeça. Ele vai comandar os nossos atos e atitudes. E ele vai desagradar muitas das vezes o nosso eu. E sempre vai desagradar o nosso eu. Que não é feita a nossa vontade, e sim a vontade do Pai. Isso aí, gente. Então, as perseguições, elas sempre vão acontecer e elas mostram que a nossa fé está funcionando. Como assim? A minha fé está funcionando. E aí a gente lê lá no Romanos 5. Depois, se vocês quiserem anotar, vocês vão lendo aí na casa de vocês. Romanos 5 fala assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Ou seja, a paz, gente, é a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade daqueles cristãos de Esmirna não era o financeiro. Eles eram pequenos no meio daquela grande cidade, né? Mas eles eram ricos, segundo o julgamento do próprio Senhor Jesus. E ele está falando aqui, tendo sido, pois, justificados pela fé, ou seja, aqueles cristãos, eles foram justificados por conta da fé manifestada, né? Então, temos paz com Deus.
Então, essa é uma das recompensas de buscar o batismo com o Espírito Santo, de estar na sua intimidade ali, agindo a sua fé, cuidando dos detalhes, que é algo que a gente tem que movimentar todos os dias, porque onde tem homem, gente, tem falha, tem defeito, somos falhos, nós não somos perfeitos, não somos os mais maravilhosos dessa terra, não somos. Estamos aqui pela misericórdia de Deus, porque se a gente se afastar da presença dele, a gente tá ferrado. Que uma vez que você decide entregar a vida para Jesus e se afasta, não pode olhar para trás. O próprio mal ali realmente faz de tudo para você não conseguir voltar. Deixa na palavra, né? Depois você pega a mão no arado, você não pode olhar para trás. Tá na palavra também. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Então aqueles cristãos, eles estavam firmes, independente das tribulações, das perseguições. E aí, nós estamos firmes? Mediante os problemas, as dificuldades, de coisas que a gente mesmo plantou e não reconhece, a gente está confiante, a gente está agindo na fé sobrenatural, a gente está crendo como aqueles que pagaram com a própria vida, sabiam que o físico estava sendo morto naquele momento, mas que o espiritual ia viver com Cristo. Nós temos essa convicção. Quando Deus pede pra gente fazer algo que dói dentro de nós, a gente acredita no mover desse Deus aqui, que justifica pela fé. E não é uma fé natural, é a fé sobrenatural. É a fé que quando o Everton falou que vai lá, faz isso, a gente vai lá, eis-me aqui. É colocar em prática o eis-me aqui. E não é por muito cumprir obra de caridade. E, gente, vou falar aqui uma coisa que vai escandalizar muita gente. A religião é um sistema... Pode falar? Não. Pode falar? Vocês autorizam a Mai falar aqui agora? Comenta aqui, fazendo favor. Se vocês autorizarem, ela vai falar. Você tem que ter autorização agora de vocês. Vamos esperar a autorização, amor, porque isso é importante. Então faz, se eu puder falar, eu falo. Pode sim. A loja veste. Miguelzinho sim. Ana Paula entrou. A Geisa pode sim. A Ana falou pode sim. Pode. Pera aí, a Cris Moda sim. Cacau, claro. Então tá. Então agora tá liberado. Olha, gente, o Senhor Jesus, ele falou aqui, a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. A religião é um sistema humano. A religião é um sistema diabólico. Ninguém vai chegar na porta ali ou vai chegar em frente ao julgamento e Jesus vai falar assim, de qual denominação você é, de qual igreja você é. Jesus não vai perguntar isso. Ele vai olhar a qualidade da sua fé. Se você faz parte da igreja, do corpo dele, que é a igreja que manifesta a fé, e não é a placa. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a religião é um sistema diabólico, criado pelo ser humano, que traz a sensação de dever cumprido. Eu fui na igreja no domingo, tem gente que nem Bíblia leva na igreja, porque a igreja já imprime ali todo domingo o papel e você não pode nem conferir ali dentro da... Se você não chegar em casa e não conferir, você vai ficar sujeito só ao que o homem escreveu. E a gente já foi perseguido até por conta disso, né? Igual a gente começou a ler, ter curiosidade da palavra e via que o Senhor Jesus, ele ia nos montes, ele pregava no monte, ele pregava na beira da praia, dentro do barco, ele pregava dentro das casas. Não tinha restrição. Ele não tinha restrição. E que ele buscava no monte. Começamos a ir aonde? Também no monte. A imitar o Senhor Jesus. E fomos perseguidos por pessoas dentro da própria igreja. Olha, vocês não podem ir ao monte. Como assim? E aí muitas pessoas achavam que a gente estava se voltando contra a autoridade. Não, eu estou me voltando contra a verdade. Porque eu não sigo o que o homem fala se não tiver aqui escrito. Eu vou conquistar aqui escrito. Não para interpretação do homem, né? A gente respeita a fé de cada um. Mas a gente foi exortado por conta do monte, né? Então,
Era aquilo que estava falando na igreja até de Efésios, né? Eu sei que vocês não aceitam, né, Éfeso? Eu sei que vocês não aceitam os falsos ali profetas ou as pessoas que vocês repreendem as pessoas, né? Eu sei que vocês estão de olho nisso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o sistema religioso, porque traz essa sensação de dever cumprido. Eu já fui esse tipo de pessoa, que eu ia, e olha que eu não ia todo domingo não, era de vez em quando, tá? Na hora que apertava, né? Aí vai lá, cumpre ali. O programa apertava, né? Cumpre ali, fez o seu papel. Eu já fiz tudo que era para ser feito. Aí vem vãs repetições, orações repetitivas. O Senhor Jesus é um Deus de novidade. Pronto. Chorei muito, voltei para casa, já fiz a minha parte. Aí a gente acha que é só colocar um sinalzinho ali no retrovisor do carro, ou é só fazer caridade, pronto. Deus é amor. Eu já estou Eu não faço salvo. mal pra ninguém. Não faço mal pra ninguém. Aí, então mentir, pessoa pode boa, continuar mentindo. Pode... Eu não roubo, né? Pois eu é. não mato, então eu sou uma pessoa boa. Aí a gente boa, pode né? continuar então mentindo durante a semana. A gente pode continuar servindo mas ao e a diabo mentirinha, aquela durante a pequenininha? semana. Aquela pequenininha, assim, é só pra evitar uma confusão. Essa pode? E aí que a gente não, mostra... né? Não, essa também não pode, não. É aí que a gente mostra a reverência ao nosso Deus, né? Quando a gente não tem medo de falar a verdade pra quem tem que falar. Quando a Doa gente quem doer. não tem medo de assumir o Senhor Jesus. Falem o que quiserem falar. Então, são detalhes, gente. Então, o próprio Senhor Jesus está aqui falando que vários judeus aqui, na época, se diziam dele, mas faziam parte da sinagoga de Satanás. Ou seja, um centro que era realmente diabólico. E a mãe não tá falando que não é pra ir na igreja. Não é isso. Tá? Só um adendo, uma observação importante aqui. É pra ir na igreja, mas voltado pra Cristo. É o tempo inteiro voltado para Cristo. E não é sair da igreja e esquecer Cristo dentro da igreja. Porque o que acontece, o exemplo que ela deu do domingo, que a pessoa vai na igreja, busca Deus na igreja, e aí ele... tchau Deus, fica aí. E aí despede de Deus e vai viver o mundo. Aí serve o diabo, serve as vontades da carne, serve os desejos. E aí depois domingo de novo quer voltar lá. Ih, Jesus, quanto tempo, me dá um abraço. Aí quando alguém pergunta, você é o quê? Eu sou evangélico. Você é o quê? Você é de qual? Não, eu sou da religião tal. E faz parte de um sistema que não tem nada a ver com a verdadeira fé. Eu sou católico, eu sou evangélico, e isso é independente da placa, tá? Exatamente, é por isso que eu falei aqui no início, gente, sejam curiosos, por favor, levem a Bíblia, ainda que, mas lá na igreja tem sempre o papel, é sempre imprimido, então vai fazer diferente, você vai levar a Bíblia junto, que você vai abrir, vai conferir lá e vai buscar de Deus a interpretação verdadeira daquilo, né? É porque a palavra tem espírito, e além disso, um versículo isolado tem um sentido, mas a palavra inteira tem o sentido que Deus trouxe, porque muitas das vezes no mesmo capítulo ele exorta e ele traz bênçãos e ele exorta de novo, então não adianta pegar versículos isolados, né? E nem tanto que eu convido a todos, quando a gente traz o versículo aqui, depois ir lá e ler o capítulo inteiro, que é importante. Porque não adianta nada serve vindo do ser humano se não vier do Espírito de Deus e vindo da palavra. Tem que se testificar na palavra. Porque só assim vem do Pai. Porque ele traz Espírito na palavra. É muito maior do que qualquer fala de qualquer ser humano. Para ser escolhido, gente, nós temos que escolher. Não adianta a gente ser escolhido e não escolher a Deus, né? E não é a religião que vai nos salvar, até anotei aqui. Para ser escolhido tem que ouvir e guardar a palavra. Não adianta ser religioso ou praticar somente detalhes, porque tem que ter um equilíbrio na vida espiritual, né? Um fator depende do outro. E a gente viu na igreja de semana passada que o muito fazer não sustentou, perderam o primeiro amor. E aqui Deus não tá exortando essa igreja, tá? Eu tô colocando, Deus animando essa igreja, valorizando ali por estarem suportando as tribulações, por estarem atentos. E Jesus tá falando, eu sei quem são meus e quem não são. Eu sei quem é da sinagoga de Satanás e não. E falando, gente, não tenham medo. Olha, que vão vir tribulações por aí. Se preparem. É por isso que a gente tem que buscar, se preparar, estar prontos, porque o dia mau, ele vai vir para todos nós. E se ele já não veio para você, e aí? Tá sustentando?
Então, aonde existe ansiedade, medo, dúvida, depressão, tem algum problema. Então é só a gente parar para pensar, porque se está escrito aqui em Romanos 5, que se a gente for justificado pela fé, a gente vai ter paz em Deus. Se não tem paz, tem alguma coisa errada. E foi isso que veio de encontro a me entregar a vida para Deus, porque eu vi, poxa, peraí, eu não tô vivendo isso aí. Então, se eu não estou vivendo isso aí, eu tô servindo ao diabo. Não tô servindo a Deus. Mas eu sou tão legal. Não importa que eu sou legal. Então, eu consegui ter consciência, porque o próprio Deus se revelou pra mim nesse sentido. E aí, quando eu busquei, me lancei, aí eu entendi o que era paz. E hoje a gente sabe o que é paz. A gente fica triste, chora, mas isso não é algo que permanece na nossa vida. Passa. Né? E eu quero até aproveitar esse exemplo que a Mai falou. Comigo acontecia muito. Quem me conheceu lá bem antes de eu entregar minha vida para Jesus falava: não, Everton é gente boa, não, é bom demais conversar com ele, um cara tranquilo, um cara bacana. Quem olhava falava assim: não, poxa, ele é uma pessoa bacana, ele é uma pessoa de Deus, que eu tava ali, minhas funções religiosas, né, de estar dentro da igreja, de estar ali, para quem me via, né, aparentemente no mundo físico, falava: ele é um servo de Deus. Mas o que acontece? No mundo espiritual tudo se vê, na intimidade, quando eu estava sozinho, eu era um servo do inferno, eu era um servo do diabo, eu não posso... não, sim, mas eu gosto de repetir sobre isso, porque isso é algo que temos que nos atentar todos os dias, se não nos atentarmos todos os dias, não é algo que podemos deixar no esquecimento. E aí, gente, é o que está escrito aqui, ó, em Romanos 5, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, ou seja... Isso é andar na contramão do mundo. Quem está se gloriando nas tribulações? Quem está dando glória a Deus por conta da perseguição, por conta da fé? Né? Isso, perseguição é por conta da fé. Porque isso mostra que a sua fé está funcionando. Porque se você não estiver causando alvoroço no inferno, a fé não está funcionando. Se tiver tudo tranquilo em relação à fé, tribulação em relação à fé, não está funcionando a sua fé, né? Então, ele está falando, Paulo está falando aqui, nos gloriamos nas tribulações. Paulo estava preso dentro da prisão, encorajando as pessoas que estavam lá fora. Ele estava ali no escuro, isolado, mas ele tinha o mais importante, que era a presença de Deus. E é isso que falta na maioria das pessoas, a presença de Deus. E é um escândalo falar que a presença de Deus não está com essa pessoa. Outro dia eu recebi um direct, eu tava lá na praia, e aí eu coloquei uma cadeira pro Senhor Jesus sentar conosco no jantar, né? Não é uma coisa que eu faço todos os dias, mas como o Senhor Jesus se revelou pra mim em uma praia, eu tava num jantar romântico, me veio à memória esse momento. E eu falei, eu vou descer e vou pedir o garçom uma cadeira. E aí pus uma cadeira e filmei isso. Recebi algumas mensagens e teve uma pessoa que falou: peraí, eu não entendi. Se Deus habita em nós, pra que essa cadeira? Ou seja, a gente vê a ignorância da fé espiritual. Porque aquilo foi um ato de fé, não é uma atitude obrigatória. Mas e Deus não habita dentro de todo mundo, porque está escrito, Paulo falou, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Senhor Jesus falou para Nicodemos: se você não nascer da água e do Espírito, você não é meu discípulo, não é o meu discípulo e não herdará o reino de Deus. Quem falou isso foi o próprio Senhor Jesus. Eu estou sempre falando do João 3 aqui para vocês meditarem. Então é questão da gente parar para pensar, ligar um versículo no outro, gente, ler mais, meditar mais, se dedicar mais e pedir: Deus, revela para mim a verdade. Que se a gente pedir, ele vai falar. Porque outro dia eu falei: Deus, me fala aí, o que eu posso melhorar? Além de várias exortações, ele falou: minha filha, além disso, você está precisando tomar mais água. Você toma muito pouco água. Você precisa cuidar do seu corpo. Então olha como ele é um Deus de detalhes. A gente precisa só perguntar mesmo, pedir. Só que às vezes a gente só se volta para ele para pedir coisas que são pro nosso bel prazer. E é o que Tiago falou: pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para os desejos do vosso coração. E tudo que a gente pedir tem que glorificar a Deus, não a nós.
Exatamente. Não a nós. Então, se a gente for humilde, Deus me mostra isso aqui. É isso mesmo, é verdade. Toda vez que eu e o Everton conversando, ele tá olhando alguma coisa, procurando, ele fala assim, nossa, eu não sei o que eu faço sobre isso. Aí eu falo, pergunta a Deus. Ora, pergunta que ele vai te mostrar, ele vai te falar. E ele mostra, porque ele é um Deus de detalhes. E aí é que ele tá falando. Gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Esperança é acreditar. Esperança é... Certeza não é sentimento. Exatamente. Certeza não é sentimento. Exatamente isso que o Everton falou. Não é a gente só ficar ali... como que eu posso dizer? De cabisbaixo ou ficar chorando. Não é isso que nos justifica mediante a fé. E aí, pessoal, para finalizar aqui em Apocalipse de Esmirna, Jesus continua falando. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então a gente precisa mais água, tem que tomar mais água, né? eu tô buscando isso. Eu confesso que isso é uma falha gigante. Verdade, Sanaide, verdade. Muito. Mas eu vou melhorar, tô melhorando em nome de Jesus. Olha o que o Senhor Jesus fala aqui para finalizar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, olha aqui o final, Quem entende esse final pode escrever aqui para mim. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que vocês entendem sobre isso? O que vencer, vocês viram que tem um adendo? O que não é todo mundo. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Não, tá escrito, né? Todos venceram, não, né? O que vencer. O que será que Jesus quis falar sobre o dano da segunda morte? Alguém sabe o que é a primeira morte? O que é a segunda morte? Mais uma vez, pessoal, não estou aqui trazendo nenhum terrorismo para vocês e nem falando assim de algo, ai meu Deus, é só para vocês vigiarem mais. Nós também, tá escrito, é pra gente vigiar nós, mais e buscar a preservação da nossa alma, da salvação. Corpo de molho, a barba de molho, tudo de molho. E até mesmo um exemplo da igreja, né, de Esmirna, na época tinha um Policarpo. E qual foi o decreto? Você falou de Policarpo? Eu não expliquei do nome, não. Falei o líder da igreja. O líder da igreja, ele simplesmente foi obrigado. Eles falaram que você tem que negar sua fé. Ele falou, como que eu vou negar minha fé? 86 anos servindo a Deus, e ele sempre foi maravilhoso comigo. E ele, feliz na morte desse mundo, porque a vida dele estava alicerçada em Cristo. Então, nosso alicerce não é a preocupação com essa vida, e sim em agradar a Deus e buscar Ele em primeiro lugar, e assim herdar o reino dos céus. Que essa é a nossa maior preocupação, tem que ser permanente essa preocupação. E aí aqui a explicação de quem tem ouvidos ouça. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. A primeira morte é a física, exatamente, Tati. E o corpo. A segunda morte é espiritual, a alma, exatamente, Tati. É isso aí, né? E aí, o que explica isso aqui é o que está escrito aqui. Peraí. Quem quiser depois dar print para ler em casa. O próprio Senhor Jesus nos alerta aqui no final de Apocalipse que todos vão passar pelo julgamento, né? E aí vão ser condenados ou vão ser salvos. Aqueles que viveram na injustiça aqui, aqueles que fizeram tudo do seu jeito, aqueles que só faziam parte de um sistema religioso, aqueles que só buscavam a Deus de vez em quando ou quando a barriga doía, aqueles que se achavam muito cristãos, aqueles que eram arrogantes, prepotentes, orgulhosos, mentirosos, soberbos e vários outros detalhes que nos afastam de Deus, não somente o que mata a outra pessoa fisicamente ou a pessoa que prostitui, porque mais vigor pode ter um ladrão que não entende nada da palavra de Deus, a uma prostituta, do que aquele que conhece a palavra. Porque é difícil você evangelizar quem conhece a palavra. Porque conhecer a palavra, até o diabo conhece. Crer em Deus também, de falar, até o diabo acredita em Deus. E aí nós vamos mostrar através das nossas atitudes. E o que nós estamos, o quanto nós estamos ofertando a nossa vida para esse Deus
que está hoje aqui como um advogado, mas ele virá como um juiz. E aí depois não adianta a gente falar, mas como pode um Deus de amor lançar as pessoas no inferno? Mas ele não faz isso porque ele quer. É o que eu falei no início, ele tá suando a camisa aqui para poder alertar as pessoas. Só que a escolha é nossa. E ele dá livre-arbítrio pro ser humano. Então, aqui em Apocalipse 20, pra gente finalizar mesmo, tá escrito assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, o Senhor Jesus, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Então, a terra e o céu até fugiu da presença sublime e soberana desse Deus. E não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Então, quem já está lá no inferno vai vir ressuscitar para passar ali pelo julgamento. Então, vai passar pelo julgamento. Quem já foi salvo não vai passar pelo julgamento. E abriram-se os livros. E abriram-se outro livro, que é o da vida. E aí? Você tem certeza? Nós temos certeza que o nosso nome está no livro da vida? Se tem dúvida, porque a menor dúvida já mostra que não. Já mostra que não. Porque o verdadeiro cristão paga o que tiver que ser pago com a vida e tem certeza. E não teme a morte. O verdadeiro cristão não teme a morte. Se vier hoje é lucro. De verdade, é lucro. E abriram-se outros livros, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, o inferno mesmo, que muitas pessoas estão lá, a morte, o próprio Satanás, eles ainda vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, onde há dor e ranger de dente. E essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E agora, para finalizar mesmo, fica aí a pergunta. Nós temos certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida? Depois de tudo que Deus nos falou aqui com a gente, sobre o sistema religioso, sobre muito fazer e não ser. E aí, o que está provocando dentro de nós, dessa palavra? Cabe a gente hoje fazer algo em relação a isso. Ele está fazendo o que aqui? Exortando a gente, nos dando oportunidade. Mais uma vez, pessoal, Deus não conta com quantidade e sim qualidade. Porque Ele falou que muitos naquele dia irão chegar diante dele e dizer: mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz obras de caridade. E ele falou: não conheço vocês. Então isso é um temor muito grande, porque ele falou que muitos irão para a perdição e poucos seriam salvos. Será que a gente está entre esses poucos, né, gente? Nossa, eu vou falar com vocês. Mas aqui, esse é um momento único que nós temos o seguinte: nós estamos aqui ainda com a oportunidade de tomar a decisão, anular o nosso eu e servir a Deus. Vale a pena, gente. E esse é o momento que o próprio Deus fala comigo, fala com a Mayara, fala com todos nós. Ninguém está deixando de ser alertado que nós temos que se entregar para Deus, nós temos que servir a Ele, seguir o que está escrito. Essa live está sendo filmada pelos céus, né? Então todos nós estamos tendo a oportunidade de ouvir o que o próprio Cristo deixou para todos nós. E outra coisa, eu tô vendo aqui, daqui a pouco eu vou ler aqui que vocês mandaram aqui. Tô vendo a Elo aqui: ninguém poderá falar que não teve oportunidade. Todos têm e não enxergam. Pois é, o que acontece? A pessoa que verdadeiramente entrega a sua vida para Deus, ela não dá trabalho. Porque é o próprio Deus que convence ela. Então, ela tem curiosidade, ela abre mão do que tiver que abrir mão para buscar esse Deus, né? Ia dar até o exemplo aqui mesmo da Elo, que do Léo, decidiu, ela e o marido dela decidiram, depois da misericórdia de Deus, pelo presente que é o Café com Fé aqui, entregar a vida para Deus. E a gente não precisa ficar ligando para ela, não. Você vai hoje? Porque ela é boa? Não. Porque ela é legal? Não. Porque
o poder de Deus move ela. O temor, o espírito mas de temor... Mas ela é legal, tá, gente? Ela é top. Não, ela é top. Não, mas é só pra explicar. Mas assim, eu não é por esses motivos. No mundo espiritual, não é isso que tá em jogo. E aí ela tem um menino pequeno, então ela poderia falar, gente, eu não posso ir hoje por conta do meu filho, eu não tenho com quem deixar. Ela leva barraca pro filho, ela dá um jeito e vai. Por temor a quem? A Deus. Quem convenceu ela? Fomos nós? Não, foi o próprio Deus. Então, Deus não fica insistindo com ninguém, até pra estar aqui no Café com Fé até o final, Deus não fica insistindo com ninguém. E tem pessoas que a gente tem que ficar lá, ô fulano, e aí, vamos hoje? Ah, não dá, então você vê que tá na carne ainda, não foi, o Deus não se revelou pra essa pessoa, porque coloca obstáculos pra chegar até Deus, de tudo quanto é jeito, tudo quanto é forma. Então, o próprio mal, ele vai lançando esses obstáculos pra gente desviar da verdadeira fé mesmo que agrada a Deus, tá? Aqui só respondendo uma pergunta que eu vi aqui. Vocês já devem... Quem tá indo trabalhar agora? Fala aí, pessoal. Eu vi aqui e subiu. Será que ela apagou? Eu acho que apagou quando a gente tirou o... Mas qual foi? Se você lembra? Eu não lembro da pergunta. Eu lembro que era uma pergunta boa de responder aqui, ó. De responder. Foi até a Cacau. Cacau, você quer mandar de novo? Eu lembro da sua foto aqui, mas eu não lembro da pergunta que você mandou. Enfim, se você quiser mandar de novo, pode mandar. Isso, a Bíblia fala de duas igrejas, a fiel e a infiel. Como a gente falou, né? De 7, 2 não foram exortadas. E aí a gente tem que se colocar em algumas aqui. Será que a gente... Em uma delas, tá? Será que a gente faz parte dessa segunda que não foi exortada, que só foi alertada ao Senhor a permanecer, a continuar, que estava no caminho certo? É isso, gente. Então, eu não tô achando aqui, Cacau. Tô indo trabalhar, acabei de chegar, tô no trabalho já. Já tô trabalhando. Isso aí. Nossa, eu fico chateada com os meus esposos quando eu chamo ele pra ir à igreja. Pois é, mas é o próprio Deus Geisa que vai convencer ele. Quantas vezes eu chamo... Hoje eu já nem chamo mais. Nem chamo mais. As pessoas próximas eu nem chamo, eu só intercedo. Porque é o próprio Deus. O que adianta também a pessoa ir forçada, né? Ela vai lá, mas não tá lá. Então, pra Deus nem é uma boa oferta, não. Então, vai e faz a sua parte, né? E eu já fui muitas vezes sozinha pra igreja. E é isso. Olha lá. Servir o Senhor, eu sempre digo que pros fortes, porque é cada afronta que somos mais que vencedores. É muita afronta mesmo. É verdade. Então, gente, ó... Semana que vem a gente vai falar sobre a terceira carta, tá? Da igreja de Pérgamo. Se vocês quiserem já meditar em casa, né? Já ler um pouco. A gente vai trazer mais explicações aqui. E... Aí, ó, ela mandou. A Cacau mandou. Acredito que a igreja é a parte de um todo, que é Cristo. O que vocês acham isso? Acredito que a igreja é... Então... É aquilo que a gente falou, a igreja de Jesus tem que ser nós, né? E antes, o diabo ele abria boteco, hoje ele tá abrindo a igreja, porque ele se disfarça de anjo de luz. E não se admire se eu te falar que nem é parte mesmo, e é a minoria das pessoas que estão dentro da igreja. É porque o diabo também vai na igreja, né? Ele senta lá no banco, ele prega também, né? Então, gente, quantos cristãos tem aí quantos títulos de cristãos? Tem milhões, né? Milhares de títulos de cristão. Se todo mundo que estivesse dentro da igreja estivesse fazendo a obra de... 62 milhões considerados evangélicos. 62 só milhões. Um exemplo, né? 62 milhões são considerados evangélicos no Brasil. Nossa, então era pra gente estar bem, né? Se essas pessoas estivessem praticando a verdadeira fé. Você quer um exemplo maior? Você pegar sobre quando o próprio Deus falou para Moisés: tira o meu povo do Egito e leva para a terra prometida. Foram mais de 2 milhões sem contar crianças.
E aí, quantos chegaram na Terra Prometida? Esse é o maior exemplo que acontece hoje. 2 pessoas chegaram. Né? Então, aí dá para todos nós entendermos e colocarmos mais uma vez o corpo de molho que nós temos que servir a Deus do jeito que Deus manda, não do nosso jeito. Porque tem diversas pessoas servindo a Deus do próprio jeito dentro das igrejas. E aí não tem como Deus se agradar se não é do jeito dele. Porque se ele é rei, ele é absoluto, ele é único, ele não tá aqui para negociar a hora que a gente vai servir e a hora que a gente não vai servir. E se a igreja cheia fosse sinal de salvação, tava tudo muito bom, né? Igreja cheia não é sinal de salvação. E um exemplo muito forte, respondendo o que a Cacau tá falando aqui, é que de 7 tipos de cristãos, só 2 só receberam elogios. Né? Então vamos multiplicar isso aí por todo mundo que existe na face da terra. Quantos por cento seriam das pessoas ali que não precisariam de arrependimento? Todos nós precisamos, né, de se arrepender para ter realmente vida com Deus. Então é isso, gente. Ó, vamos finalizar, que senão a gente fica aqui a manhã inteira. A gente esquece da hora mesmo. Então fica aí esse alerta pra gente. E o que nós vamos fazer com isso que nós ouvimos aqui, hein? Será que a gente vai deixar o mal roubar? Ou vai se ocupar com tanta coisa que tem para fazer, ou vai viver a verdadeira fé e entregar de verdade a vida para Jesus. E aí? E entregar a vida para Jesus não é só se batizar nas águas. Porque quem se batiza nas águas e continua fazendo as mesmas coisas só tomou um banho de piscina. Né? Só tomou um banho de piscina. Então vamos fazer uma oração aí, chefinho, pra gente finalizar esse nosso café com fé maravilhoso. Vamos lá. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, obrigado, Espírito Santo, pela exortação, pelo ensinamento, meu Deus. Que essa palavra, meu Pai, seja alicerçada na nossa mente, que nada possa tomar, meu Pai, os ensinamentos do Senhor, meu Pai. E que a luz que recebemos direto do Teu trono sagrado, meu Pai, se manifeste sobre a nossa vida, sobre a nossa alma, se tornando assim blindagem do nosso espírito, meu Pai. Que assim possamos ser servos fiéis ao Senhor em todos os pensamentos, em todas as atitudes, meu Pai, em servidão eterna, que possamos, meu Pai, ter o direito de receber a eternidade perante ao Senhor, meu Pai. Que sejamos firmes, perseverantes na fé, alicerçados no Senhor, meu Pai. Nos ensina a caminhar conforme a Tua vontade, meu Deus. E eu peço ao Senhor, meu Pai, que a luz divina do Senhor chegue em cada casa, em cada alma que está aqui ouvindo, meu Pai. Que o Senhor guie os passos de cada um, meu Pai. Proteja e guarde contra todo mal. E que toda dor, meu Pai, toda mazela, todo inferno, meu Pai, que age na mente, no subconsciente, agora perca as forças, meu Pai, seja quebrado toda a força de Satanás agora da vida de cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus, meu Pai. E que a luz do Senhor, meu Pai, substitua as trevas que há dentro dos nossos corpos e das nossas almas, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, nos proteja e nos guarde, que hoje seja um dia abençoado, meu Pai. Abre as comportas do céu e derrama as bênçãos, e bênçãos sem medida sobre cada um que está aqui, meu Pai, que queira fazer e glorificar ao Senhor, meu Pai. Eu entrego a vida de todos nós em Tuas mãos, para que seja feito sempre o Teu querer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém. Deus abençoe vocês. Até terça-feira que vem. Vai ficar salvo aqui. A gente vai Deus subir pro YouTube. Ah, eu falei que eu ia falar. Gente, quem quiser, tem o canal do Telegram, o canal de fé, onde eu gravo áudios lá. A gente discute versículos. A gente medita. Já meditamos no livro de João todo. Estamos ali na metade do livro de Mateus. Então, são áudios, tá? Você pode ouvir no carro, na academia, arrumando a casa. Quem quiser entrar, chama no direct que eu envio o link. Tem o canal também do YouTube. Quem quiser assistir os vídeos, tem o meu testemunho com ele lá no YouTube também. E aqui no feed tem todos os Cafés com Fé, que já tem mais de um ano, graças a Deus, o Café com Fé. E eu tenho certeza que vai só crescer, em nome de Jesus, tá bom? Qualquer coisa que vocês precisarem, gente, chama a gente no direct, estamos à disposição. Quem precisar de algum atendimento espiritual, nós não somos nada, mas estamos à disposição para fazer a obra de Deus aqui nesse sentido e contribuir, tá? Então a gente pode fazer uma chamada de Zoom, ok? A gente dá um jeito para atender mesmo quem tá precisando, tá bom?
Então, mas é pra quem tá precisando mesmo. Não adianta chamar a gente lá e falar assim, ai, minha tia tá precisando, mas se sua tia quer ajuda, então tem um adendo aí, tá bom? Então estamos à disposição. Deus abençoe vocês. Deus Tchau, tchau. abençoe. Tchau, tchau.